verso 12 até o verso de número 17. Assim diz a palavra do Senhor. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no que clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos também, com Ele seremos glorificados. Façamos uma oração ao nosso Senhor. Querido Deus soberano, diante da Tua presença augusta e santa, nós queremos prostrar os nossos corações. Nós sabemos da suficiência da Tua palavra e o quanto ela fala os nossos corações. Te pedimos que nesta noite o Senhor rasgue os nossos corações, abra os nossos olhos e ouvidos espirituais para compreendermos a Tua santa palavra que é inspirada. Ilumina as nossas mentes, traz luz às nossas mentes e fogo ao nosso coração, de uma forma que saiamos aqui edificados. E nesse momento, meu Senhor, apresentamos o departamento de jovens dessa igreja, esta UMEC, que o Senhor venha fazer com que esse tema que foi trabalhado durante todo o mês, durante todos esses dias, que o Senhor venha fazer com que venha entrar no coração e que venhamos compreender aquilo que está sendo trabalhado pelas Suas Escrituras. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Filhos pela graça, de escravos do medo para filhos por adoção. Meus irmãos, eu quero que você imagine que você passou a sua vida toda como um órfão, sem uma família para poder chamar de sua. Desde pequeno, enfrentando o vazio de não pertencer a lugar nenhum, sempre carregando aquela sensação de um enorme vazio. Ninguém cuida de você, ninguém para se preocupar com o seu futuro. Você vive preso a uma vida em que a esperança parece ser um contexto distante ou talvez inalcançável. Todos os dias são iguais e as expectativas de que algo bom aconteça, elas se tornam praticamente inexistentes. Agora imagine que diante desse cenário de medo, algo inesperado acontece. Sem nenhum aviso, alguém bate a porta e te dá uma notícia surpreendente. Você foi escolhido. Você foi adotado. Sim, você. Alguém que estava distante, alguém que estava órfão, sem esperança, foi adotado. Escolhido para fazer parte de uma família extraordinária. Uma família que tem tudo o que você sempre precisou, mas que você nunca idealizou que fosse possível ter. Uma família onde existe um amor incondicional, uma família onde existe um lar aconchegante, e tudo isso por consequência de uma presença paterna norteadora e que dissipa todo o medo. Você passa a não entender o porquê, afinal de contas você não fez nada para merecer isso. Afinal, quem escolheria alguém tão quebrado e tão sem esperança como nós? Mas de alguma forma esse pai olha para você com olhos de amor e por um ato voluntário toma consigo todos os seus fardos. Troca suas roupas maltrapilhas, velhas e sujas e no lugar dela põe roupas limpas e confortáveis. Agora pense, como isso mudaria a sua vida? Como você viveria sabendo que não está mais sozinho?
não está mais como um órfão sem esperança. Você tem um pai que se preocupa profundamente com você, um pai que te chama de filho. E querido irmão, queridos jovens que estão escutando essa noite, essa aqui não é apenas uma história imaginária. Eu estou falando de você. Eu estou falando de mim. Essa é a realidade espiritual de todos nós. Um órfão sem esperança, espiritualmente perdido, sem rumo, até que Deus nos escolheu, nos adotou para a sua família, e não por causa de quem somos ou o que fizemos, mas por pura graça. E essa adoção, ela nos permite pensar em algo que seria impensável para nós. Chamar o Criador do Universo, o nosso Deus, de Pai. E não somente de Pai, Abba Pai. Um clamor íntimo, cheio de confiança e que revela também a nossa nova identidade. Nós somos filhos pela graça. Por isso eu quero convidá-los vocês a mergulharem comigo ao texto em tela e ao contexto também dessa carta. Nós estamos diante da epístola do apóstolo Paulo direcionada à igreja romana. Essa é uma das cartas mais influentes do Novo Testamento e é também uma obra fundamental para a nossa caminhada cristã. Ela foi escrita para uma igreja diversa, e não com a diversidade que nós costumamos ver de acordo com as ideologias pós-modernas. Mas ali era uma igreja diversa, porque era composta tanto por judeus como também por gentios, com o objetivo que Paulo tinha de explicar de forma abrangente o evangelho de Jesus Cristo e mostrar também que a nova aliança não estava parado às barreiras étnicas. O mesmo Deus que se revelou no princípio para os judeus, para o povo de Israel, era o mesmo Deus que estava batendo na porta dos corações dos gentios. E o apóstolo Paulo ficou conhecido então como apóstolo dos gentios, porque ele mostrou que esse evangelho ultrapassou todas as barreiras e todas as fortificações que o povo judeu estava fazendo e que estava escanteando os gentios que estavam naquela congregação. Ao longo dessa carta, Paulo trata de questões muito profundas. Ele vai tratar sobre a justiça de Deus, sobre a pecaminosidade humana, sobre a graça, sobre a fé e sobre a justificação, demonstrando que todos esses temas entrelaçam na obra redentora de Cristo Jesus. Paulo, ele começa aqui essa carta afirmando que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, verso de número 16. Quando nós vamos para o capítulo 2 e o capítulo 3, ele expõe a universalidade do pecado, afirmando que todos os seres humanos, inclusive os judeus e os gentios daquela congregação, estão debaixo do pecado. E não só debaixo do pecado, mas também debaixo da ira de Deus. Nós podemos encontrar isso no versículo 21 ao versículo 24 do capítulo de número 3. Ele vai enfatizar que a justiça de Deus é revelada por meio da fé em Cristo Jesus, por uma obra substitutiva. Cristo teve que vir morrer pelos nossos pecados para que pudéssemos ter paz com Deus. Isso foi independente dos méritos das obras da lei, no qual os judeus se apegavam, e de meramente também de obras em que os judeus estavam se apegando. Cristo ele veio para transformar corações que estavam perdidos. A partir do capítulo 5, Paulo ele começa a tratar da nova vida em Cristo. Ele mostra que a justificação pela fé traz paz com Deus e esperança de uma glória futura, mesmo diante das tribulações. No capítulo 6, ele afirma que por estarmos unidos em Cristo por meio da sua morte e ressurreição, nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. No capítulo 7, Paulo ele descreve essa luta interna entre a nossa carne e o Espírito, mostrando que mesmo como crentes nós ainda enfrentamos a realidade do pecado e por isso nós devemos estar vigilantes.
E finalmente, quando chegamos no capítulo 8, que é o capítulo que vamos meditar essa noite, Paulo ele fala sobre a segurança da salvação. No verso de número 1, ele declara que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, pois o Espírito Santo nos liberta da lei, do pecado e da morte, a morte espiritual. Paulo ele traz à tona o glorioso tema da adoção espiritual. A graça de Deus por meio de Cristo é o fundamento desta adoção. Ele culmina na certeza de que somos filhos amados e herdeiros de Deus. E a nossa posição como filhos de Deus nos dá uma plena liberdade através do Espírito Santo, sem o peso da condenação, sem o medo que nos separa e sem o pecado que nos assalta. Isso nos dá a esperança e a promessa de uma herança eterna ao lado de Cristo. Portanto, se nós somos filhos pela graça, nós temos a certeza de que não fomos apenas justificados, mas também nós fomos adotados para viver como esses filhos da graça. E como nós podemos viver como um legítimo filho da graça? A grande verdade eterna que podemos extrair a partir desse texto é que, uma vez libertos por Cristo e da orfandade do pecado, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Por esta razão, nós somos chamados a viver como filhos pela graça. E o primeiro ponto que nós podemos abordar é que nós, vivendo como filhos pela graça, nós temos que mortificar os desejos da nossa carne. Versículo 12 e versículo 13 desse capítulo de número 8. Que vai dizer o seguinte: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminharás para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do seu corpo, certamente vivereis. Paulo ele começa esse trecho fazendo uma linguagem de contraste. Em um lado temos a carne, no outro lado temos o Espírito. Ele faz aqui uma transição da aparente liberdade do pecado para a responsabilidade de viver segundo o Espírito Santo. A carne aqui não se refere ao corpo físico em si, a nossa matéria, mas toda a natureza humana que foi corrompido pelo pecado e que nos torna incapaz de agradar a Deus. Nós podemos ver isso anteriormente no versículo 8, na parte B, desse mesmo capítulo de número 8, é o que o apóstolo Paulo vai dizer. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso significa que sem uma transformação espiritual promovida pelo Espírito Santo, é impossível sermos um filho pela graça. Isso se dá pela nossa própria natureza. Os seres humanos, eles são inclinados para pecar, para seguir os seus desejos egoístas, a se rebelarem contra a lei do Senhor. A carne, portanto, é um sinônimo de vida pecaminosa, de distanciamento, de inimizade com Deus, de inimizade com o corpo do Senhor. Paulo, ele aqui quer nos lembrar que, como crentes, nós não somos mais devedores às obras da carne. Nós não temos mais obrigação de viver segundo os nossos próprios desejos e nem alimentar esses próprios desejos. Nós somos direcionados pelo Espírito de Deus a viver em uma novidade de vida. E é isso que vai deixar claro a partir do verso de número 12. Um filho pela graça, ele não pode ser constrangido pelo seu passado. Os filhos da graça não têm dívida com a carne, pois em Cristo eles foram libertos do poder do pecado e da morte e da lei. Nesse contexto, Paulo está se referindo ao fato de que antes de conhecermos a Cristo, vivíamos sobre esse domínio da carne, e por isso nós vivíamos nessa situação de escravidão pelo pecado. No entanto, agora que somos redimidos e adotados por Deus,
essa dívida foi paga. Jesus, ele levou sobre a cruz do pecado todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, a orfandade que fazia parte das nossas vidas, o pecado que nos separou da presença de Deus, ele foi anulado pela obra de Cristo. O sangue que foi aspergido sobre as nossas vidas nos torna filhos e herdeiros da obra do Senhor. Nós não precisamos viver de acordo com as nossas vontades carnais. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O trecho que fala que nós não somos mais devedores, nos sugere que nós não estamos mais sobre a obrigação de obedecer às obras da carne. Uma vez que somos adotados por Cristo, nós somos comprados por Cristo. E é isso que nos liberta para viver em conformidade com o Espírito. Paulo, ele está abordando aqui o tema central da vida cristã, a libertação do poder do pecado. Ele está lembrando aos salvos, aquele povo eleito por Deus, predestinado antes da fundação do mundo, de que eles não são mais alvos do pecado e que eles não devem viver segundo o pecado. O pecado, ele não pode mais nos forçar a viver dentro das suas regras. O pecado não pode mais nos forçar a viver no lamaçal e na sujeira. O pecado não pode mais nos acusar do nosso passado. O apóstolo, ele usa a imagem de uma dívida que foi cancelada. E como órfãos espirituais, nós estávamos presos nessa vida de pecado, mas agora em Cristo, nós somos libertos e chamados a viver a liberdade, mortificando as obras do nosso corpo. E é isso que vai deixar claro no verso de número 13. Porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificares os feitos do seu corpo, certamente vivereis. Paulo, ele nos apresenta aqui a condição para viver uma novidade de vida. É necessário, então, mortificar as obras do nosso corpo. O termo mortificar aqui era usado para descrever o ato de exterminar algo por completo. Aqui está enfatizando a seriedade como um filho, pela graça, deve tratar o pecado. Paulo, ele não sugere uma melhoria gradual. Aqui não é um processo de santificação, que é um processo gradativo, lento, um crescimento que é feito pela obra do Espírito Santo. Mas ele sugere aqui que nós temos que mortificar as obras da nossa carne à medida que somos santificados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos dá as armaduras, o Espírito Santo, ele nos dá as ferramentas, o Espírito Santo, ele nos equipa para vencermos as vontades da carne. O contexto cultural do primeiro século também via um corpo como um centro de ações humanas. E Paulo, ele direciona aqui esse entendimento para que vivamos em uma constante luta espiritual, onde o corpo está sempre submisso ao Espírito Santo e nunca submisso às obras da carne. E isso nos leva ao segundo ponto, a nossa segunda reflexão desse texto, de que vivendo como filhos pela graça, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Versículo 14 e versículo 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Paulo agora introduz um conceito profundo acerca da vida cristã. A filiação divina por meio da obra do Espírito Santo. Ele enfatiza que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes mesmos são filhos de Deus. No mundo romano, quando vamos lá no primeiro século, ser guiado por alguém era uma imagem comum de dependência e de proteção. Servos
e escravos, eles eram guiados pelos seus senhores. Mas Paulo, ele inverte aqui essa imagem, ao mostrar que a liderança de Cristo, o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, não é uma liderança opressiva, mas é uma liderança que nos liberta, é uma liderança amorosa, é uma liderança que nos torna filhos adotivos. O conceito que Paulo usa sobre ser guiado pelo Espírito está aqui no verso 14, e olha o que ele nos diz aqui no verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele nos implica uma liderança contínua e ativa do Espírito Santo na vida de todos os crentes. Paulo, ele quer nos mostrar que essa orientação espiritual é a marca daqueles que são filhos pela graça. No primeiro século, a adoção era um conceito muito conhecido na cultura romana. Quando um homem adotava um filho, isso não era um simples ato de compaixão. Ele não estava preocupado ali com os olhos externos, mas era um processo legal que acontecia dentro do Império Romano, onde trazia garantia de que o filho adotivo se tornaria um herdeiro legítimo do seu pai, como todos os outros direitos, como todas as outras responsabilidades que um filho biológico poderia receber. Assim, o apóstolo Paulo, ele usa aqui uma figura de adoção para mostrar que somos legitimamente parte da família de Deus. Nós somos filhos legítimos. Uma vez que fomos adotados por Deus, nós não somos escanteados porque fomos adotados por Deus, mas Ele nos tornou como filhos legítimos. O sangue que foi aspergido por Jesus é o sangue que está sobre as nossas vidas e podemos ter em nossas vidas o DNA de Cristo. Se fomos adotados, nós não somos os filhos menos importantes, mas nós somos co-herdeiros junto a Cristo. Assim, quando Paulo ele usa essa figura de adoção, ele mostra que aquele que é adotado pelo Senhor, ele é guiado pelo Espírito. Isso é a evidência do crente, é a evidência do filho pela graça, de que nós pertencemos a essa família de Deus. É a evidência de que somos igreja. É a evidência de que estamos aqui congregando em espírito e em verdade. O apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar aqui que uma vez que somos libertos desse espírito da escravidão, conforme está no verso 15, ele nos apresenta um contraste aqui muito poderoso. Nós não recebemos um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção. Veja aqui comigo no verso 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Quando Paulo fala sobre o espírito de escravidão, ele se refere ao medo e à opressão que o pecado e a lei traziam para aquela igreja, colocando aquelas pessoas em um grande estado de temor e de condenação. Mas quando nós olhamos pela ótica de Cristo e pela sua obra redentora, nós recebemos, à medida que o texto nos mostra, esse espírito de adoção, que nos dá a liberdade, que nos dá a confiança de nos aproximarmos de Deus como filhos amados, clamando assim, Abba, Pai. E essa expressão que o apóstolo Paulo usa, Abba, Pai, não é uma expressão em vão. Não é porque o apóstolo Paulo se utilizou dessa palavra para poder melhorar a sua oratória ou tornar esse trecho dessa carta um texto mais poético. O termo usado pelo apóstolo Paulo, Abba, Pai, é uma expressão aramaica que era usada pelas crianças
para poder chamar os seus pais de uma forma íntima e de uma forma carinhosa. É a mesma equivalência de chamarmos Deus, o Criador, o nosso Pai, o nosso Redentor, aquele que tem um plano perfeito, de papai. Ou como nós dizemos no sertão, chamar de painho. Aqui era uma expressão muito incomum para se referir sobre Deus, para a cultura judaica, onde a reverência a Deus e o temor predominavam nos templos e nos apriscos. Ao usar esse termo, o apóstolo Paulo ele está aqui enfatizando a proximidade, a confiança que agora temos em Deus através da obra do Espírito Santo. Essa era uma ideia muito revolucionária para essa época, era uma ideia muito revolucionária para o contexto religioso daquela época, onde os deuses eram vistos pela cultura romana como deuses distantes, impessoais, deuses castigadores, mas aqui o apóstolo Paulo está quebrando todos esses paradigmas por parte dos judeus, todos esses paradigmas por parte das religiões pagãs. Ele está dizendo que o nosso Deus, uma vez que nos adotou, Ele nos trouxe para tão perto que nós temos a intimidade de chamá-lo de Abba Pai. E a partir disso, por essa liberdade que nós recebemos em Cristo, Ele nos permite a viver nesse relacionamento com Deus. E essa é uma herança, irmãos, que nós recebemos. É uma herança que recebemos por essa adoção. E é a partir disso que nós entendemos o que é essa herança. É o que nós vamos trabalhar a partir do terceiro ponto. E o terceiro ponto vai nos dizer que vivendo como filhos pela graça, nós temos a garantia de uma maravilhosa herança. Acompanhe comigo o verso de número 16 e o verso de número 17. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos o quê? Filhos de Deus. Ora, se somos filhos, nós somos também o quê? Herdeiros. Se somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros em Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Paulo ele conclui aqui esse trecho, enfatizando que como filhos de Deus, nós também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Isso significa que nós participamos da mesma herança em Cristo Jesus. Nós temos um grande privilégio, apesar de sermos imerecedores. Uma herança que nos inclui em uma glória eterna, mas que também nos coloca como participantes dos sofrimentos de Cristo. Jesus, quando estava junto aos seus discípulos, ele disse: aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho do Senhor Jesus nunca nos prometeu um mar de rosas. O Evangelho de Jesus nunca nos prometeu que uma vez em que fomos transformados por sua graça, não enfrentaríamos mais as dificuldades desse mundo. Mas Cristo, Ele nos chama para tomar a sua cruz e seguir. Por isso nós somos chamados para sermos co-herdeiros de sua obra. O conceito de herança naquele contexto romano, ele estava profundamente enraizado sobre os direitos familiares. O filho herdeiro era aquele que carregava o nome da família e que recebia também uma porção principal dos bens do seu pai. Ao dizer que nós somos co-herdeiros em Cristo, Paulo ele está nos afirmando que nós temos participação nas promessas de Deus, nós temos participação na sua obra, nós somos participantes da sua obra redentora. E não olhe, meus irmãos, para o seu coração com sentimento de soberba. Quando olhamos para essa obra de Cristo, quando olhamos os nossos direitos por filhos de adoção, isso deve causar em nós constrangimento. Devemos olhar para o espelho de nossa alma
colocar todos os reflexos de nossas falhas, nos ajoelharmos diante do Senhor e reconhecer que se não fosse pela sua obra substitutiva sobre as nossas vidas, nós estaríamos totalmente perdidos. Nós estaríamos como pessoas sem um pai. Nós estaríamos longe de uma presença paterna. Ao dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo, Paulo também está nos afirmando que nós temos participação plena nessas promessas de Deus. E é isso que é o testemunho do Espírito. A partir disso, é o que diz o verso de número 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Esse versículo, ele destaca que o próprio Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. A palavra testifica, aqui vem de um contexto jurídico, que era muito utilizado nas linguagens romanas, onde a testemunha, ela teria ali que confirmar a verdade de um fato. Ele estava dizendo ali que era verídico tudo aquilo que estava sendo colocado diante do juiz. O Espírito Santo, ele atua em nossas vidas e atuou naquela igreja como testemunho daqueles corações, nos dando essa certeza de que nós pertencemos à família de Deus. O nosso Deus, ele é o juiz e testifica de que nós fazemos parte da sua família, e nenhuma acusação do mundo pode nos deter, porque nós somos filhos pela graça. Essa confirmação, ela não é meramente intelectual, não é pelas nossas faculdades cognitivas, não é pela nossa criatividade, não é por aquilo que possa impressionar ao Senhor, porque até a nossa melhor obra diante de Deus é como um trapo de imundícia. Essa confirmação é algo bem mais profundo do que podemos oferecer. Afinal de contas, não oferecemos nada. Mas ele afeta todo o nosso interior, todo o nosso ser, o nosso âmago, o profundo do nosso coração. Essa certeza de filiação, ela não é baseada nas obras como os judeus se apegavam, mas na obra redentora de Cristo. O testemunho do Espírito nos dá uma confiança inabalável de que nós somos filhos amados. E naquele mundo greco-romano, uma adoção era aquele processo legal e irreversível. Não tinha como o pai mais devolver o filho que foi adotado. E ele nem tinha também essa intenção. Da mesma forma, essa nossa adoção em Cristo, ela é definitiva e garantida pelo poder do Espírito Santo. Por isso, o versículo 17 vai dizer que nós somos co-herdeiros em Cristo. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se somos com Ele, sofremos. Também com Ele seremos glorificados. Paulo, ele finaliza aqui a ideia de que somos co-herdeiros em Cristo. No mundo romano, a herança era o direito principal de um filho legítimo. Como filhos adotados, somos colocados na posição de co-herdeiros com esse filho primogênito, Jesus Cristo. Isso significa que nós participamos não somente dos sofrimentos de Cristo nessa vida terrena, mas também da sua glória futura. O sofrimento não é um sinal da rejeição de Deus sobre as nossas vidas, mas é parte da nossa jornada cristã para uma glória eterna. Paulo, ele está nos mostrando essa nossa herança dupla. Envolve tanto os nossos sofrimentos temporários aqui nesta terra, quanto a glorificação eterna que temos em Cristo. É aquela ideia do já e do ainda não. Nós já estamos em Cristo, já estamos na glória com o Pai, mas ainda não chegou a consumação dos séculos. Ele está nos preparando para compreender a nossa jornada futura. E para isso, o Senhor nos inclui dentro dos sofrimentos,
dentro dessa graça que foi revelada a nós. E é isso que ele vai dando continuidade a partir do verso 18, quando ele vai dizer: porque para mim tenho por certo de que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada. Paulo ele está nos mostrando aqui a partir desse texto que ao usar essa imagem como herdeiros, ele está enfatizando essa promessa de Deus sobre a vida da sua igreja e a garantia em nós como filhos que somos herdeiros legítimos da sua glória. E a partir disso, meus irmãos, eu quero concluir essa reflexão. Assim como nós começamos a imaginar a realidade de um órfão sem esperança, nós refletimos que, na verdade, essa sempre foi a nossa condição espiritual. Pecadores perdidos e sem direção. Nós não éramos apenas órfãos, mas nós também éramos escravos do pecado. No entanto, pela graça do Senhor Jesus, nós somos escolhidos e adotados. Não pelos nossos méritos, não pela nossa força das mãos, mas pelo amor incondicional do nosso Deus, que nos entregou seu Filho Jesus, para que pudéssemos viver uma nova vida. De escravos do medo, fomos transformados por filhos por adoção pela obra do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, ao sairmos daqui, lembremos-nos dessa verdade central: nós somos filhos pela graça. Uma vez libertos da orfandade do pecado, nós vivemos agora sob o cuidado amoroso do nosso Pai. Guiados pelo Espírito Santo, na certeza que fomos adotados para sempre nessa linda família de Deus. Essa graça, ela transforma a nossa vida, dissipa o nosso medo e nos dá coragem para viver a glória do Pai, como filhos amados e herdeiros de sua promessa eterna. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração por essa palavra. Querido Senhor, nós glorificamos ao Teu nome, porque somos filhos Teus, estamos refugiados, meu Senhor, em Ti. E nós temos, meu Senhor, a legitimidade de que somos adotados por Ti. Por isso nós podemos dizer diante dos homens que somos filhos pela graça. Não por algo, meu Senhor, que fizemos para merecer, mas aprove em Tua graça e a Tua misericórdia olhar para nós, Senhor, e transformar as nossas vidas. Que cada um desses jovens que estão aqui, Senhor, refletindo sobre essa palavra, voltando atrás e fazendo uma retrospectiva sobre toda a jornada que esse departamento passou, que eles possam ser lembrados diariamente que são filhos Teus. E que se houver, Senhor, alguém nessa congregação que não foi alcançado por Ti, e à medida que ouviu, Senhor, essa palavra, não se identificou como um filho guardado por Ti e adotado pela Sua obra redentora, que a obra do Espírito Santo alcance esses corações, que eles possam viver uma nova perspectiva de vida, que eles possam viver, Senhor, como filhos amados Teus. Faça isso, Senhor, com as nossas vidas, e nos lembra diariamente que sem Ti nós não somos nada, em o nome de Jesus. Amém.